pegar o título, porque eu acho que o título é provocador, o título do painel, e tem algumas coisas aí para a gente pensar. Primeiro, eu não uso a palavra mídia. Se você está falando de imprensa, não me reconheço na palavra mídia, eu me reconheço na palavra imprensa. Eu sou imprensa. Mídia é uma coisa mais ampla, tem cinema, tem e-mail, essa é a parte implicância. A parte não implicância é o que você quer dizer com convencional. Vamos dizer que a gente está falando de imprensa aqui. Imprensa convencional. O que você quer dizer com convencional? Eu, na minha carreira como jornalista, eu já tive encargos que eram, em tempos passados, considerados altos, tanto no estado de São Paulo quanto no Globo. No comando de 2 jornais tradicionais. Hoje, eu sou um monte de coisa, porque a gente, para sobreviver no mundo digital, a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a coisa principal que eu sou é sócio de uma startup que produz jornalismo digital. Eu continuo me considerando um jornalista absolutamente convencional. Eu não sou um jornalista diferente do que eu era 10 anos atrás, do que eu era 20 anos atrás. Então, convencional é um modo de praticar jornalismo. Eu não vejo isso acabando. Eu vejo outros modos de praticar jornalismo, algumas coisas que eu sequer considero jornalismo, mas existe o debate surgindo. Mas eu não acho que essa prática esteja para acabar, ou esteja perigo. Não, está se tornando mais diversa, está aparecendo em veículos diferentes, está tomando formas diferentes. A crise é quem provavelmente mais entende de fact-checking no Brasil. A gente não falava de fact-checking 10 anos atrás. Isso é uma forma nova de jornalismo absolutamente tradicional. Convencional, por outro lado, é o meio, ou seja, o papel, jornal em papel. Não é que vai acabar, vai acabar e vai acabar proximamente, porque o modelo de negócio é inviável, entendeu? Tem um bando de jornal para ir esperando completar 100 anos para começar a preparar seus poucos leitores de papel com a ideia de que o papel vai acabar. Por que o papel vai acabar? Porque o papel é caro. O papel é caro e compra em dólar. Tinta é cara. Você tem que manter umas impressoras gigantes que dão um trabalho de manutenção desgraçado. Aí você tem que ter um monte de caminhão que tem que distribuir aquele peso imenso para tudo quanto é lado. A não ser que você tenha uma quantidade muito grande de pessoas lendo aquilo, e principalmente, a não ser que você tenha um monopólio de atenção daquelas pessoas, este modelo de negócio não é viável. Agora, o Globo existe como um veículo digital, o Estado de São Paulo existe como veículo digital, a Folha de São Paulo existe como veículo digital, o Valor Econômico existe como veículos digitais. E, quer dizer, a marca não desaparece, aquele tipo de fazer jornalismo, aquela identidade, mas eu não acho que isso vai desaparecer. Vai conviver com inúmeros outros veículos, como a Agência Lupa, como o Canal Meio, como outros tantos. O que eu posso dizer é o seguinte: no momento que a imprensa convencional acabar, o que eu estou chamando de imprensa convencional? Eu estou falando de uma voz que é externa, absolutamente externa ao Estado, não tem pacto com o Estado, não importa que grupo político esteja no poder, que está de fora, olhando para o Estado e noticiando o que está acontecendo dentro do Estado e na sociedade, que está trazendo os debates das várias correntes de opinião que circulam na cidade, trazendo esses debates e tentando promover, incitar, trazer os melhores argumentos de cada ponto de vista, né? As pessoas que estão se debruçando mais a respeito de cada um desses pontos. Enquanto existir uma estrutura assim, não importa como você sustenta ela, eu acho que não pode ser dinheiro público, tá? Eu acho que tem que ser externo ao Estado. O ideal é que o leitor, o ouvinte, o espectador, ou seja lá, ou usuário, se você preferir, pague por isso. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Mas
publicidade está aí, eu não tenho nada particular. Você precisa dessa estrutura externa para que a democracia exista. Democracias liberais não existem se você não tem imprensa. Imprensa é uma instituição do Estado democrático de direito. É uma instituição da democracia liberal, desde que independente do Estado. No momento que a imprensa acabar, acaba a democracia liberal. Você lhe pergunta se a gente está diante de algum risco com as redes sociais e as novas mídias, algum risco democrático. Assim, falei isso hoje de manhã, numa conversa que eu tive com a Fabíola Cidral lá na UOL, que era só do fato da gente se perguntar isso é porque tem. Porque se a gente não fica perguntando se 2 mais 2 é mesmo 4. Né? Assim, onde tem fumaça, tem fogo, é claro que tem risco. E aí você vê o que foi a whistleblower, aí, os detalhes que ela contou, e que, enfim, quem trabalha com verificação já sabe disso há muito tempo, de como a lógica do Vale do Silício ela está sendo mal aplicada, ou às vezes não aplicada, em outras partes do mundo, e as bombas estão estourando. Ela cita especificamente a Etiópia, várias vezes ela fala, bom, o Facebook não faz moderação de conteúdo nas diversas línguas da Etiópia. Eu acho que não faz moderação de conteúdo quase nada em português. Né? Então, assim, é um problemão, é claro que tem risco. Assim, é meio bobeira a gente achar que... óbvio que eu sou super fã das redes, e é democratizante, e o palco público está aí, todo mundo pode escrever, tem 0 custo de entrada. Mas, bicho, ou a gente decide aqui como é que melhora isso, ou vai ficar um perigo muito grande para todo mundo. O desafio de como ela se financia. Para mim, isso é a chave, e inclusive no que tange independência, no que tange a qualidade do produto, no que tange... O que vai acontecer daí? Né? E aí, depois de passar uns quase 10 anos enfurnada no universo da desinformação, muito atenta a isso, agora eu estou estudando mais o que eles chamam de sustentabilidade financeira. Né? E aí eu acho que a gente tem algumas conclusões que, pelo menos esse pequeno tempo de estudo que eu tenho, já me deixam muito claras. Assim, a gente... Infelizmente, o jornalista precisa tirar o chapéu do repórter e botar o chapéu do homem de negócios ou mulher de negócios. Assim, não dá mais para as universidades do Brasil ficarem fabricando dezenas e dezenas, eu diria centenas ou milhares, talvez, de empregados do jornalismo, porque isso já não dá mais. Não tem mais vaga, não tem mais empresa, não tem mais salário, não tem mais jornada de 8 às 5 ou de 8 às 6. Né? Então, assim, para mim, aí isso, daí a gente não vai fugir. Enquanto a gente estiver usando o chapéuzinho do eu só sou repórter, eu só apuro, eu só escrevo, eu só edito, a gente está condenado aí a um desfecho infeliz, eu diria de cara. Outra coisa que eu acho também, e aí eu acho meio um sucesso em relação a isso, assim, faça aquilo que você é bom. Não invente moda. Então, assim, o Pedro é muito bom de curar notícia, cansou de fazer milhares de primeiras páginas, e agora faz a melhor newsletter da manhã. Assim, eu leio o Pedro de manhã, não leio mais nenhum outro jornal, eu leio o Meio. Então, atenção, Pedro, não me mande fake news, por favor, no Meio, porque eu vou ficar chateada. Então, assim, já passou pelo esse crivo, né? Então, é isso, assim, a imprensa, seja ela qual tipo que for o adjetivo que a gente quiser, ela precisa oferecer o que ela tem de melhor. Acho que a gente tem que trazer também para o jornalismo, e essa, Christian, assim, tentei preparar uma conversa assim, logo nas primeiras falas, bem objetiva. Assim, a gente tem que trazer para o jornalismo algumas coisas que a gente vê em outras indústrias. Né? Essa coisa de testar rápido, desistir rápido, né? Que foi muito repetido aí nos últimos dias por conta do Zuckerberg e do whistleblower. Enquanto a gente não aplicar isso no jornalismo, o jornalismo insiste, né, em tropeçar na mesma pedra, né? Uma coisa curiosa, demora no jornalismo para você virar a chave e fazer outra coisa diferente. Não deu certo, vamos embora, bola para frente. É como se fosse uma obsessão só pela tradição, pelo cliente estar esperando isso. Sei lá se o cliente está esperando isso, o cliente é outro. E acho que a gente precisa falar também de algumas coisas, voltando ao meu ponto, né, da sustentabilidade. Eu concordo, assina embaixo aí da ideia de que não pode ter Estado pagando, né? E aí a gente já elimina da nossa lista de possíveis financiadores todos os estados em todos os seus níveis. Mas eu queria também que a gente debatesse muito, e isso acontece muito pouco,
que é o financiamento que vem das Big Techs. Eu acho, assim, esse para mim, é o grande novo desafio a ser enfrentado em termos de financiamento e sustentabilidade, porque conta nas mãos os veículos de comunicação do Brasil que não recebem ou nunca receberam nada, nem do Facebook, do Google, nem do WhatsApp. O Pedro, eu já sei. Né? Então, assim, isso é de lascar, porque se há um tempo atrás a gente achava feio, né, e achava que sacrificava a nossa independência editorial ter um anúncio, sei lá, do governo da Paraíba, por exemplo, agora a gente acha ok ter um programão bancado pelas grandes Big Techs. Né? E a gente não entende muito bem, o jornalista precisa refletir sobre esse soft power que as Big Techs estão exercendo dentro do jornalismo crítico. A internet jogou a zero o preço de reprodução de informação e jogou a zero o preço de distribuição de informação. O modelo de negócio da imprensa era baseado nesses dois controles. Você ter uma gráfica ou uma antena de rádio com uma concessão, ou uma antena de televisão com uma concessão, era um troço tão caro que uma quantidade muito pequena de indivíduos, na verdade, grupos econômicos, conseguia ter. Então, você ter o controle, essa barreira de entrada, te dava, em essência, não monopólio, mas um acesso privilegiado e raro à atenção das pessoas. Isso era uma máquina de fazer dinheiro. No momento que a internet entra, o jogo econômico muda num nível radical. E isso não vai embora. Aquela coisa da edição e da edição personalizada. Primeiro, não vamos nos enganar. É claro que edição existe. É claro que veículos têm um ponto de vista a partir do qual falam. Esse é um ponto de vista ideológico, em geral liberal, tá? Quando a gente está falando da grande imprensa. E quando eu falo de liberal, eu não estou falando de Hayek e Friedman. Eu estou falando de Stuart Mill, entendeu? Eu estou falando de liberalismo político. Mas é claro que isso é um ponto de vista, isso é um ponto do qual você vê a sociedade. Agora, é um engano a gente achar que o Facebook não está editando, que o Twitter não está editando, porque estão editando também. A diferença é que não é um ser humano que está editando, é um algoritmo que está editando. E esse algoritmo recebe uma determinada ordem. É um algoritmo de um tipo de inteligência artificial que a gente chama de machine learning, que é aprendizado de máquina, é a tradução consagrada em português. E esse algoritmo recebe uma única ordem, que é o seguinte: olha, eu quero que as pessoas fiquem a maior quantidade de tempo aqui dentro desse meu ambiente. Então, elas vão embora, eu quero que elas fiquem com aquela vontade de voltar, vontade de voltar, vontade de voltar. Aí o algoritmo começa a analisar o comportamento de bilhões de pessoas. O Facebook tem 3,5 bilhões de usuários. Começa a analisar o comportamento dessas pessoas e descobre o que faz as pessoas voltarem. E o que faz as pessoas voltarem são discussões que deixam elas com raiva. Então, é claro que essas tecnologias estão diretamente relacionadas ao surgimento de autoritários, ao fato de que estamos radicalmente polarizados. Eu não estou nem falando de desinformação ainda, entendeu? Que esse é outro problema igualmente grande, mas às vezes, parece disfarçar o outro, e são problemas independentes, ambos causados pela porra do algoritmo, entendeu? E essa coisa de estar todo mundo com raiva, e esse prazer da raiva, entendeu? Cancelamento é fruto desse negócio, desse algoritmo. Essa briga de petista com cirista é fruto desse troço, desse algoritmo, porque, no fim das contas, as pessoas aprendem que, se elas ficarem provocando, se elas ficarem incitando raiva, elas vão ter muito comentário, os posts delas vão longe, vão ser repetidos, elas vão ganhar muitos likes, muitos coraçõezinhos, vão ter muitos seguidores. Eu gosto muito, imagino que todos vocês já leram aí o Engenheiros do Caos e esse conceito de tecnopopulistas. Para mim, isso faz tanto sentido. Não é mais o indivíduo, seja ele mulher ou homem, seja ele de qualquer país, de qualquer língua, de qualquer religião, de qualquer cultura, que usa as redes para se manter no poder. E não tem nenhum medo aí de atropelar a reputação, de falar mentira, né, de usar o algoritmo de forma truncada, de pagar um Cambridge Analytica da vida. Então, assim,
a coisa sempre esteve lá, só foi turbinada, né, por uma possibilidade de redes. E aí a gente vai passar, assim, e eu já deixo aqui um assunto que eu gosto muito, não sei nem se dá tempo, Christian, que é a gente vai parar, como é que resolve isso, né, a tal da regulação, regulamentação, o que a gente faz, se dá para fazer, se não dá para fazer, que eu acho que é o próximo assunto aí do Brasil, tendo em vista a eleição de 22. Sou pessimista da coisa da regulação, regulamentação, mas vou te dizer que eu dei alguns passinhos para trás, depois dessa semana aí, dessa ida da Francis no Senado americano, que eu entendi o seguinte, que eu sou radicalmente contra qualquer tipo de regulamentação que tenha a ver com desinformação, e depois eu posso explicar por isso, sobre por que eu sou tão contra. Mas existem outros tipos de regulamentação que podem ter impactos positivos. Eu acho que a dela econômica, por exemplo, é um ponto. A questão do monopólio, assim, o Facebook ter o WhatsApp e o Instagram, assim, é uma loucura, é muita coisa, é muito poder, né? E nem ele dá conta de reger tudo isso. E isso tem impactos visíveis, né? Cai o botão lá, tira um negócio da parede e o mundo para, né? Então, assim, eu acho que tem, assim, a gente tem, quando a gente fala de regulamentação, as pessoas costumam misturar tudo. A fake news com o discurso de ódio, com o monopólio. Então, assim, são várias questões que, na verdade, precisariam ser analisadas de ângulos distintos se a gente quisesse levar a sério. Então, no que tange a parte econômica, eu acho que merece uma atenção, sim, e a gente precisa conversar sobre isso. E aí eu acho que nem é o Brasil, é os Estados Unidos, né? Que as empresas estão sediadas aqui, fora, TikTok, se bem que o TikTok eu acho que também já está aqui, e o Telegram que está em Dubai. Sobre desinformação, que é a minha praia, assim, se resume basicamente na impossibilidade de definir o que é desinformação. Né? E assim, eu desde 2018 mantenho uma base de dados com os checadores do mundo sobre as várias tentativas de regulamentar o discurso falso. Né? E a gente acompanha mais ou menos 60 países mensalmente, e a premissa de que regulamentar leva à diminuição de desinformação, ela não existe. Isso a gente parte de toda a análise de dados desses 60 países que a gente acompanha. Não existe isso. Regulamentou, diminuiu as fake news. Isso não se confirma. O que acontece é a criação de novos problemas. A notícia falsa continua lá, e é muito engraçado. Assim, você vê, por exemplo, a Tailândia. A Tailândia montou praticamente um Minority Report. Tem lá uma sala com milhares de computadores, 30 caras fazendo uma observação de rede o tempo todo, e cada vez que eles emitem um relatório, o número de fake news flagrados é maior. Eu falo, mas peraí, então não está funcionando o negócio, né? Porque era para ter diminuindo, né? Para mim não funciona. E aí a gente cria a loucura da limitação da liberdade de expressão óbvia, suspensão de internet. A Índia, Caxemira, fica lá 1/3 do ano sem internet, porque está em crise, então é melhor cortar a internet. Corta o fiozinho. Depois a gente vê prisão. As mães do WhatsApp na Indonésia foram parar na cadeia. Assim, você imagina, assim, gente, se começar a aprender quem dispara fake news, não vai ficar ninguém lá de fora, né? Porque e aí você tem que medir o dolo. Então, assim, quando eu não entendo nada de justiça, Christian, você tem um passado aí, você pode me ajudar, mas assim, se você não tem um conceito definido, você não consegue escrever uma lei. Se você não consegue medir o dolo, é mais difícil ainda. Eu não acredito na distopia, não. Eu acho que ali na frente, vocês conseguem imaginar um sujeito bom de voz, bom de retórica, bom mesmo de rádio, usando o poder do rádio nesse momento para liderar as massas e chegar à presidência da República? O ponto aqui com o rádio era o seguinte: esse troço, esse domínio que o rádio teve, essa capacidade que o rádio teve de mover as massas, durou 10 anos. Entendeu? Depois passou. Aquela coisa, jornalista como a gente vive estudando o raio do debate Nixon-Kennedy em 1960,
que quem ouviu no rádio o debate achou que tinha dado empate, quem assistiu na televisão achou que tinha sido lavada do Kennedy, e a diferença é que o Nixon não se tocava do poder de televisão, o Kennedy se tocava. O Kennedy foi barbeado, foi descansado, o Nixon veio de vários eventos, estava cansado, estava com olheira e estava com aquela... Ele tinha uma barba muito espessa, né? Então estava com aquela sombra no rosto de 7 horas da noite, 8 horas da noite. E é verdade... Até que tem uma hora, vocês conseguem imaginar um Collor, porque sabe fazer publicidade na televisão bem pra cacete, de repente surgir do nada e bater tudo quanto é grande político brasileiro de uma era? Isso é inimaginável de acontecer, porque o cara domina a televisão. Agora, Bolsonaro fez isso dominando a internet. Esse troço daqui a 20 anos não vai existir. Entendeu? Não importa qual é a realidade, por um motivo muito simples. As pessoas aprendem a lidar com o meio. As pessoas aprendem a lidar. Diga. Deixa eu te interromper aqui um minutinho, que eu acho que, cara, você pegou uma ideia que eu queria muito estudar, e eu acho que a gente tem um ponto aí, que é assim, o que foi feito no WhatsApp em 18 não será feito no WhatsApp em 22. Claro.